Bom dia, presidente. Só um minutinho por uma questão técnica. Está dando um pequeno ruído na sala, já vamos resolver isto e aí a gente inicia. Teste. Testando, é isso aí. Testando. Tudo para ver se está bem. Bom dia a todos. Primeiramente, saudando os senhores diretores Rodrigues, diretor regulador de ouvidoria, ao senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor de energia e saneamento, para diretor regulador de energia e saneamento e gás, e também a doutora Luara, nossa advogada, chefe da GER, da Advocacia Geral Reguladora, e a chefe de gabinete Mariana Freitas Silva, também saudando presentes nessa sessão regulatória de número 75ª sessão regulatória, saudando os representantes da empresa, o senhor Joni Aldrey Soares, e também presente o senhor Jorge Santos Paternostro Neto, e saudando os representantes do Poder Concessionário da Cinfra, a senhora Laura Caterini, que também já foi servidora da GER, a qual agradecemos a presença, representando também o secretário da Cinfra, e também o senhor Maurício, que também representa o Poder Concessionário, Maurício de Oliveira. Saudando os órgãos que representam a sociedade, PROCON, também a PGE, a OMBE, PCE, considero que, tendo o número de presença mínima necessário para a reunião, com a presença de todos os diretores, saudando também, através da Maria Amélia, que eu acho que é a primeira sessão regulatória que está participando, e saudando o diretor sistêmico, também saúdo, então, a todos os servidores da GER que estejam, porventura, participando dessa sessão regulatória, e todos listados e gravados lateralmente aqui.
Abro a palavra para, inicialmente, os diretores possam saudar-se, né, e saudar os presentes, e, na sequência, a gente segue o nosso rito normal de sessão regulatória. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas da Sinfra, Maurício de Oliveira, Laura Catarini, minha grande amiga Viviane, os nossos diretores aí, Nori O'Hara, Dr. José Rodrigues, Paulo Henrique Guimarães. Desejo a todos um bom dia e uma ótima reunião para nós. Obrigado, Haroldo. Abro a palavra para os demais diretores e reguladores. Bom dia, presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo. Gostaria de cumprimentar os diretores de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o Dr. Wilber Noril O'Hara, nosso diretor de energia e saneamento. Também gostaria de cumprimentar a nossa advogada geral reguladora, a doutora Luara, que está retornando às atividades da agência. Cumprimentar os representantes da concessionária, da permissionária, aliás. Cumprimentar os representantes do poder concedente, na pessoa do Maurício e da Laura. Cumprimentar a todos os órgãos, em que pese, parece-me que não tem nenhum representante dos órgãos de controle, representantes do PROCON. Cumprimentar a todos os usuários do sistema de transporte e de qualquer serviço delegado da agência. Cumprimentar, em nome aí da nossa coordenadora de estudos econômicos, a todos os funcionários da agência. Cumprimentar também o nosso diretor de administração sistêmica, o Haroldo de Luna Cavalcante. Que tenhamos uma sessão regulatória profícua. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Luiz Nespolo, presidente da AGER, Dr. José Rodrigues, diretor regulador da auditoria da AGER, Dr. Paulo Henrique, diretor regulador de transportes e rodovias, diretor Haroldo. Bom dia para a doutora Luara, para a Mariana e para a Caroline, se eu não me engano, que é ela que está aí também, né? Bom dia para os representantes dos órgãos Presidente Luiz Nespolo, servidores da Sinfra, representantes da empresa, delegatária e também representantes dos órgãos de controle. Desejo que nós tenhamos uma excelente sessão. Muito obrigado. Obrigado, diretores. Doutora Luara, se quiser se manifestar, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a toda a diretoria da agência, aos representantes da permissionária e os demais presentes. Uma ótima reunião. Legal. Dando sequência, então, ao nosso rito de sessão regulatória, da nossa 75ª sessão regulatória, e invocando esse dia 19 de novembro de 2020, salientamos a todos que essa reunião está sendo gravada, como tem sido desde que iniciou o período de pandemia, e ela será disposta da mesma maneira que é anunciada em nosso portal, tão logo tenha condições após a conclusão da... Para que, se restar alguma dúvida, ou alguém que não esteve presente, ou até alguém que estuda um pouco o processo e queira entender melhor,
uma pacificação para operando parte online e parte presencial, né, nas nossas reuniões. Então, estão à distância o doutor José, o doutor, os demais, e a doutora Luara, os demais presentes na sala da AGEP. Informo que, primeiro que forma o Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norioara, a advogada-geral reguladora, doutora Luara Santana, Henri Martinelli, e eu, presidente regulador, Luiz Alberto Nespo. Informo terceiro e nono da Lei Complementar 429/2011, de regulatória da Agência de Extinção de Serviços Públicos, de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. Registro o cumprimento do que dispõe o parágrafo 1º, no artigo 8º da Resolução da AGEP, número 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, dia 4 de novembro de 2020, nas páginas 40, e aprovada sua realização pela diretoria executiva na 40ª ou 82ª reunião deliberativa, atendendo, assim, o prazo de 5 dias úteis, que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta o processo número 171.763/2019 e apenso número 639.774/2019, Sinarte, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico. O assunto, pedido de reequilíbrio econômico, e trata de solicitação da empresa Sinarte para a celebração de aditivo para a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão onerosa, contrato número 004-207-0000 Sinfra. O relator do processo é o diretor regulador de transportes e ao qual eu passo a executar neste momento. Sair e entrar. Oi? Tudo bem? O som voltou? Problema de som, manifestações, nós retomaremos o ato que estava acontecendo. Ainda não está bem resolvida a questão da conexão aqui. Deixe
o início, por favor. Temos que sanar para que tenhamos um bom evento. Fique prejudicado. Acho que agora resolveu. Sim, está ouvindo direitinho? Perfeito. Agora saiu instabilidade, estava incompleta, tá? Então, vamos sim retomar o nosso ato do princípio. Então, eu estava no começo da leitura do relatório e trata-se, então, da empresa Sinarc, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada, solicitou aditivo ao contrato de concessão onerosa, o contrato número 004-2017-00, Sinfra, para operação, manutenção, conservação, segurança e exploração comercial do terminal rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá. Em 15 de abril de 2019, foi protocolado na Sinfra o processo de número 17763/2019, que reitera o pedido de reequilíbrio apresentados inicialmente à SATIC Sinfra, conforme correspondência datada 04/07/2018 e sob o número DP 59/2018, folhas 04 a 31, que trazem anexo cópias do estudo elaborado pela DALEP, Engenharia e Consultoria, que após levantamento de dados foram identificados o desequilíbrio econômico e financeiro no montante de R$ 1.406.790,56 centavos. Em 20 de agosto de 2019, os autos foram encaminhados à AGER-MT para que esta agência se manifeste quanto à solicitação da permissionária sobre perdas de receitas tarifárias, folha 88. Os autos foram encaminhados para a Diretoria Reguladora de Transportes em dezembro de 2019 e recebeu o apensamento do processo número 63977-4/2019, do dia 15 de 1 de 2020. Posteriormente, o apenso trazia atualizações dos valores tidos pela empresa como fatores de desequilíbrio econômicos, com novos números para somar ao primeiro requerimento, resultando no importe de R$ 4.632.554, R$ 4.632.554 em 21 de janeiro de 2020. Foi encaminhado para inclusão na pauta da reunião deliberativa colegiada para sorteio de relator nas folhas 92. No dia 27 de fevereiro de 2020, na 40ª reunião da diretoria executiva da AGER do Mato Grosso, o presidente regulador foi sorteado relator. Em 28 de fevereiro de 2020, os autos foram recebidos pela presidência desta agência, que os encaminhou em 12 de março de 2020 à Advocacia Geral Reguladora AGR, para análise e manifestação sobre o pedido formulado pela empresa, nas folhas 95. O processo foi devolvido ao Gabinete da Presidência em 13 de maio de 2020, fazendo constar o parecer número 026 de 2020, da AGR, nas folhas 133 a 140. Este é o relatório. Feita a leitura do relatório por este relator na sessão regulatória, na 75ª, nós passamos, abrimos a palavra para os legitimados, tá? A palavra. E, nesse momento, nós temos aqui presente o poder concedente, ao qual abro a palavra se quiser se manifestar. Não havendo manifestação do poder concedente, abro a palavra para os representantes da empresa. A Laura manifesta por chat que o poder concedente não tem manifestação para o momento, e eu lembro a Laura que o momento de manifestação previsto no rito é este, né? Temos no rito da sessão regulatória. Então, caso haja alguma manifestação,
claro que não sendo a posterior, deveria ser feita nesse momento. Senhores Joni ou outro representante gostariam de falar alguma coisa? É o momento que temos para as suas manifestações. Presidente, da minha parte, Johnny, não. Obrigado, Johnny. Bom dia novamente. Bom dia, presidente. Jorge manifesta pelo chat, também tem necessidade de manifestações. A Laura também entende que é o momento, né? E dá ok, que ela entende que seria esse o momento. Então, passamos para o próximo passo, uma vez que não temos representantes online e nem presencial do PROCON, Ministério Público, TCE, né? Passamos a fazer a leitura do voto. Assim que tiver em tela, para acompanhamento de todos, estaremos procedendo. Voto. A empresa Sinarte, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada, solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com vistas a 2 eventos principais. Primeiro, perdas com receita tarifárias devido a um fluxo de passageiros... fluxo de passageiros embarcados no terminal estarem abaixo do que foi informado no termo de referência 02/2017, SATIC-Sinfra, item 2, perdas com receitas de locações realizadas por estar bem abaixo do que foi informado no termo de referência. A empresa aponta para a solução do desequilíbrio algumas alternativas a serem consideradas. Alternativa 1, indenização a ser paga pelo poder concedente e a concessionária no importe de R$ 1.476.092,15. Alternativa 2, isenção de pagamento da outorga a partir de julho de 2018 até o final do contrato, totalizando o montante de R$ 67.171,55. Item segundo, dentro do mesmo alternativo, segundo item. Da segurança armada pela vigilância própria da concessionária a partir de julho de 2018 até o final do contrato, representação de economia de R$ 309.851,26. Terceiro item dentro da alternativa 2, indenização a ser paga pela Prefeitura do montante remanescente de R$ 1.139.783,89. A recorrente contempla essas informações nos autos do processo apenso 639.774/2019, trazendo valores atualizados do desequilíbrio econômico na R$ 4.632.554 reais. Novas planilhas e documentos são apresentados. Em análise aos feitos e ao caminhar processual, verifica-se que o advogado parecerista regulador Jossi Soares, antes do envio dos autos à diretoria executiva para sorteio e voto, com envios. Quanto ao sorteio de relator e outros encaminhamentos. Em devolução à Advocacia Geral e por prevenção ao mesmo advogado parecerista, verifica-se que a análise promovida resumiu-se aos aspectos jurídicos dispensado manifestação de caráter econômico contratual, que concluo como razoável e acertada a decisão, considerando que há aspectos juridicamente postos que sepultam o requerimento com
as percepções e convencimentos apurados por esse relator. Na peça opinativa de 026/2020 da GR, de forma bem apurada, fundamentos jurídicos que colidem com as pretensões da empresa. A ausência de anualidade para reajuste de preços e das tarifas, extinção do contrato 004-201-0000, para o qual se pede reequilíbrio, logo, perecimento do objeto, aquiescência da operadora com a composição do preço da tarifa de equilíbrio econômica, dada a assinatura das prorrogações, preclusão do direito de requerer o reequilíbrio econômico ou recomposição de preço no momento de assinatura dos termos de prorrogação. Acresço a esse pacto contratual quando há competência dessa agência para análise e decisão quanto ao pleito não requer mais ilações que se encontram devidamente previstas na Lei Complementar 432/2011, em seu artigo 3º e 13ª. Em um resgate histórico processual, destaca-se que o contrato já foi objeto de pedido de reajuste tarifário, a questão já foi apreciada no âmbito dessa agência, sendo negado por impossibilidade jurídica, conforme o processo 1093/97/2018. Contudo, se faz necessário delimitar de forma técnica que os fundamentos daqueles autos não se confundem com esse, que adota como fundamento de revisão da equação econômica e financeira, pedido de indenização direta e indireta a ser concedida pelo poder concedente. Dessa forma, para que a análise seja congruente, delimitando irregularidade indenizatória, bem como em um dos itens que revelam como caráter de desequilíbrio econômico ao contrato a não entrega dos reajustes contratuais requeridos, desafiando a existência ou não da anualidade do contrato, que possam justificar um possível fundamento de reajuste que comporta as regras legais quanto à sua possibilidade previamente previstas nos seguintes diplomas: artigo 55, 3º da Lei de Licitações número 8666 de 1993. Logo abaixo ela descreve o artigo 3º, compete a GRMT, no item 2. Artigo 55 são cláusulas necessárias em todo contrato que se estabeleçam 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios da data base, a periodicidade do reajustamento do preço, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Voltando um pouquinho ao texto superior. Vamos voltar um pouco mais, por gentileza. Assim como na Lei de Concessões, Lei 8987 de 95, aí tem no rodapé toda a descrição do que estamos falando, de igual modo sobre os fundamentos legais da Lei Federal 10.192/2001, também no rodapé a definição do item, que define a necessidade da periodicidade anual para os devidos reajustes contratuais que implicam a atualização de valores com base nas variações de preços da moeda e outras variáveis congêneres, fundamentos que resultaram no indeferimento nos autos do processo 10.9397/2018. No caso em tela, verifica-se que o pleito da empresa quanto ao direito de reajuste contratual contraria as regras legais, uma vez que se trata de contrato de caráter emergencial, com validade de 6 meses, logo, sem a anualidade obrigatória exigida aos contratos, em que pese os diversos aditivos assinados não se transfigura como direito ao requerente, como direito de reajuste contratual. Não se altera mesmo em aditivo de prazo o caráter emergencial e o fato incontroverso de que o aditivo tão somente renova as premissas iniciais do contrato, concedendo a mais 6 meses de validade, reiniciando sua contagem para todos os efeitos de seus direitos e obrigações. Com relação à tese de preclusão administrativa consumativa presente nos fundamentos opinativos em que o advogado parecerista afirma em verbis,
o contrato já foi extinto e a operadora concordou com os preços da concessão em cada assinatura de prorrogação de preços, de prorrogação do contrato. Observando os autos, constatamos que o contrato CAPEX e OPEX atualizados, nas folhas 33 a 69, a operadora pactuou nova prorrogação de 180 dias com o poder concedente nas folhas 72 a 75. E nessa prorrogação ratificou os cálculos que integram o valor da tarifa a ser cobrada nos termos iniciais do contrato na seguinte forma. E aí temos o indicativo no rodapé, número 5. Considero que, novamente, há confusão de entendimento que precisa ser sanadas, uma vez que há colisão entre o que a empresa requer e o que está sendo considerado na peça opinativa. Nesse ponto, as atualizações de investimento referente a CAPEX e OPEX estão ligados diretamente aos investimentos a serem realizados, pois justificam a equalização de investimentos e receitas. Nesse sentido, compreendo que os questionamentos feitos pela empresa estão ligados a um desequilíbrio contratual, advindo de fato estranho às variáveis de investimento e valor de tarifas, mas sim à perda de receitas tarifárias e das locações frustradas, que são situações distintas e merecem análise pontual. Assim, a preclusão consumativa administrativa a ser aplicada ao caso se refere às premissas argumentativas do valor da tarifa e dos investimentos realizados. Investimentos, só um minutinho. Que não se aplicam ao pedido da empresa, que requer equilíbrio econômico-financeiro com pedido de indenização. Outro ponto que precisa ser considerado são as prorrogações assinadas e a aquiescência da empresa aos termos contratuais emanados. Considero que as prorrogações projetam de forma indubitável a renovação dos termos contratuais que repisam. Vejamos. Verificamos que o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão onerosa, contrato 004-2017-0000 Sinfra, teve sua cláusula primeira do objeto, tratamento de vigência em 180 dias, com o término em 12/11/2018, folhas 35. E o segundo termo aditivo ao contrato de concessão onerosa, contrato 004-2017-0000 Sinfra, em sua cláusula primeira, do objeto aditamento da vigência em 180 dias, com o término em 12/5/2019, folhas 38. Conforme despacho da Sinfra, folha 71 a 75, onde traz planilha anexa, houve nova prorrogação por meio do terceiro termo aditivo em sua cláusula primeira, do objeto aditamento da vigência em 180 dias, com o término em 8/11/2019, em nova contratação emergencial, assinado em 29 de janeiro de 2020, contrato número 002/2020. É de suma importância ressaltar que a empresa Sinari, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, assinou com o poder concedente em 29/1/2020, contrato de permissão onerosa, número 002/2020-0000 Sinfra, nas folhas 107 a 132, que tem seu término previsto em 29/7/2020. O referido contrato não possui relação com o contrato discutido em tela. Os aditivos contratuais considerados e seus efeitos jurídicos no que concerne à manutenção dos termos contratuais, aliures, pactuais, constam de forma inequívoca, aquecidos pela empresa aos termos iniciais contratados. Logo, a cláusula contratual que trata sobre a assunção de riscos se renovaram com eficácia material inquestionável. Pode subir bem para nós no topo. A assunção de risco nos contratos de concessão. Só um minutinho para ajustar a tela. Assunção de riscos. Assunção de riscos nos contratos de concessão, alocação objetiva de riscos,
O contrato e os seus respectivos aditivos se fazem fundo de equilíbrio econômico e financeiro na modalidade indenizatória. Afere-se de forma muito clara que o contrato administrativo 004/2017 e os aditivos vaticinam em sua cláusula 5ª da assunção de riscos. Vejamos. Cláusula 5ª da assunção de riscos. O concessionário, a partir da data de celebração deste contrato, assumirá integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da concessão, observado o disposto no item 5.2 e as demais condições previstas no contrato. O concessionário não é responsável pelos riscos relacionados à concessão, cuja responsabilidade é do poder concedente. Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o concessionário cobrar a tarifa do serviço ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido no contrato, exceto nos casos que o concessionário houver dado causa a tal decisão. 522, modificação unilateral do contrato pelo poder concedente. 523, descumprimento pelo poder concedente de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, não se limitando ao descumprimento de prazos aplicáveis ao poder concedente, previsto deste contrato na legislação vigente. 524, caso fortuito de força maior. 525, alteração pelo poder concedente ou pela AGER-MT dos encargos atribuídos aos concessionários nesse contrato, incluindo, mas não se limitando, às obras ou serviços descritos nesse contrato e seus anexos. 526, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta comercial, exceto os impostos sobre a renda. A cláusula 5.1 deixa claro que o concessionário, a partir da data de celebração desse contrato, assumirá integral responsabilidade por todos os riscos e obrigações inerentes à exploração da concessão, bem como as situações excepcionais que observa a sua não responsabilização. Primeiro, decisão judicial administrativa que impeça a concessionária de cobrança das tarifas ou reajustá-las. Segundo, modificação unilateral do contrato pelo poder concedente. Terceiro, descumprimento pelo poder concedente ou pela AGER de suas obrigações contratuais. Quarto, caso fortuito ou de força maior. Quinto, alteração pelo poder concedente ou AGER de encargos atribuídos aos concessionários, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais. As premissas que autorizem uma possível assunção da responsabilidade pelo Estado não se fazem presentes como fundamentos no requerimento da concessionária. Seus argumentos gravitam na perspectiva única dos riscos inerentes ao negócio. Repisa-se perdas de receita tarifária devido ao fluxo de passageiro embarcado e perdas com receitas de locações. Reflexo indiscutível dos riscos inerentes da concessão, com previsão expressa de assunção de riscos pela concessionária. O cerne da questão está nas características intrínsecas que envolvem a natureza do contrato administrativo, segundo a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, de conseguinte as prerrogativas da administração no chamado contrato administrativo são reputadas existentes por força da ordenação legal ou das cláusulas exorbitantes da avença. Evidentemente, sua exorbitância ocorre em relação ao direito privado e consiste em abrigar disposições nele inadmissíveis ou incomum, grifo nosso. Nesse mesmo sentido, da mesma cátedra, o conceito de contrato administrativo, que assim o define, é um tipo de avença travada entre a administração e terceiros, na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou de tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas sujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, ressalvado os interesses patrimoniais do contratante privado. Destaque aos contratos administrativos antevêm e a constância muito clara de cláusulas orbitantes, tais como as inseridas de forma muito bem pontuada no contrato administrativo em epígrafe, expressão ainda de um comando legal, presente na lei das concessões e permissões que evidencia o desassossego da empresa em provar sua capacidade de executar o contrato por sua conta e risco, lei número 8987/95. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa lei, considera-se permissão dos serviços públicos da delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviço público feita pelo poder concedente a pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco.
Desta feita, a previsão de riscos a serem devidamente distribuídos entre o poder concedente e a concessionária é métrica contratual, que deve ser bem clara e que devidamente se observa nos fundamentos do contrato administrativo 004/2017 da Sinfra, na cláusula 5ª. Pode-se afirmar de forma segura que as condições contratuais se mantiveram indênes de alteração. Não há causa ao poder concedente que possa gerar razões do desequilíbrio contratual, na inteligência do artigo 10º da Lei 8987 de 1995, exposto no rodapé com o número 8. De igual forma, afere-se que não estamos diante de ações de força maior e caso fortuito, que engendre qualquer assertiva ou argumento de reequilíbrio econômico, muito menos de caráter indenizatório. Na lição do emérito do doutrinador Marçal Justen Filho, também evidenciado no rodapé como item número 9, a atribuição dos riscos ao particular. O relacionamento entre o poder concedente e o concessionário rege-se por princípios fundamentais que disciplinam a atividade administrativa do Estado. O conceito de concessão se integra, por isso, pelo princípio de que a concessionária assumiu os riscos de atividade, cabendo-lhes a faculdade de imprimir os princípios da atividade privada, a organização do serviço concedido. Em última análise, a concessão produz transferência para a órbita alheia dos riscos e encargos derivados da prestação de serviço público. Se o titular da competência para a prestação do serviço público mantiver em sua esfera jurídica a responsabilidade pelos encargos e riscos correspondentes, não se configura concessão. Aliás, na medida em que os delegatários não concorressem com uma parcela dos riscos e não estivesse sujeito a arcar com prejuízos, nem se poderia cogitar de atribuir uma parcela dos lucros. Seria ofensivo à ordem jurídica o modelo contratual que reservasse ao Estado o risco do prejuízo e assegurasse ao delegatário o privilégio da parte dos lucros. 7.5. Remuneração da concessionária. Outra peculiaridade reside na circunstância de o concessionário não receber remuneração direta da administração pública. As atividades objetos da concessão são desempenhadas por conta e risco do concessionário. As despesas por eles custeados, em contrapartida, remunera-se através da cobrança de tarifas dos usuários. Se os de toda delegação de serviços públicos, modicidade tarifária e serviço adequado, para tanto o assentimento de riscos pelas partes e medida, evitando-se a penalização injusta do usuário, bem como a oneração indevida do poder concedente. Resta claro que os fundamentos da empresa que sugerem reequilíbrio econômico-financeiro com sucedâneo, em hipótese que defluem da iminência dos riscos alocados, tais como perda com receitas tarifárias, em razão da demanda, e perda de receita e locação, por óbvio, não se enquadram no rol taxativo dos termos contratuais, que prognosticam quais os eventos que justificam tais pedidos de reequilíbrios. Por todo exposto, com fulcro no artigo 2º da Lei 8987, de 95, e nos termos contratuais constantes nas cláusulas 5ª do contrato 004/2017, voto pelo indeferimento do pedido feito pela empresa Sinard, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada, quanto ao requerimento de reequilíbrio econômico e financeiro, com subsedâneo na espécie indenizatória por expressa colisão com as regras contratuais que prevêem de forma clara a assunção de riscos a serem suportados pela empresa e pelo poder concedente, dos quais a perda de receita tarifária e locação não se justifica como razão suficiente a ensejar pedido de indenização, considerados riscos atinentes ao negócio. Esse é o voto. Tendo sequência ao nosso rito, eu gostaria de, em forma alfabética, começar a colher
o voto dos diretores, começando então pelo Dr. José Rodrigues, que é nosso diretor ouvidor, que se manifeste quanto ao seu voto. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, ouvi atentamente as razões apresentadas pelo ilustre relator. Quero parabenizar pelo voto. Em razão dos fundamentos técnicos e jurídicos apresentados nessa sessão, acompanho o voto do relator. Obrigado, diretor José, nosso diretor ouvidor. Passo a palavra ao doutor Paulo, nosso diretor de transportes, rodovias e hidrovias, portos e hidrovias, que se manifeste quanto ao seu voto. Bom dia novamente a todos. Presidente, de acordo com os fundamentos apresentados aí no voto de sua relatoria, eu voto Bom dia a todos novamente. E do exame que eu procedi do voto e dos fundamentos do nobre diretor relator, bem como o parecer jurídico, o que me deixa bem confortável para a minha convicção, eu também concluo e acompanho o voto do diretor relator, que indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico. No mais, eu desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado. Doutor Noril, obrigado pela manifestação e voto. E agora, então, passo a palavra ao gabinete para que proceda com a leitura do extrato de nossa reunião e a decisão, leitura do extrato da decisão. Ata da 75ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da GER, realizada no dia 19 de 2020, com início às 9 horas, na sala de reuniões da reuniram-se o presidente regulador da GER, senhor Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, não diminui. O diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de transportes rodovias, senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia e saneamento, senhor Wilber Novohara, a advogada-geral reguladora, senhora Lara Santana Henri Martinelli, a chefe de gabinete Mariana de Freitas Silva, abaixo-assinados. Por meio de videoconferência, participaram os servidores da GER, Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, Mariovino Pereira Rodrigues, Daniele Fiorti Castro, Gregory Edilson Brigitte de Souza, Maria Amélia Pereira de Carvalho Neta, José Guilherme dos Santos, Carlos Alberto da Silva Neves, Lucas do Nascimento e Vinícius de Castro Gorgonho. Esteve ainda presentes os representantes da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, SINART, Sr. Jorge Santos Paternusco Neto, analista comercial, e Sr. Johnny Aldrin Soares Braga de Faria, gerente do terminal rodoviário. E representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Laura Catarina Duete Vilalba Souza de Abreu, Juliana Abrunhosa e Maurício de Oliveira Lobo Júnior, para a realização da 75ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada. O presidente da sessão, senhor Luiz Alberto Nespolo,
iniciou a sessão no uso das atribuições que lhe conferem nos artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429 de 2011, cumprimenta os presentes, verificando a existência do quórum necessário, declara aberta a 75ª sessão regulatória. Passou a palavra aos diretores reguladores de transportes, rodovias, de ouvidoria, de energia e saneamento e cumprimentou todos os presentes. Após foi retornada a palavra ao presidente regulador, que informou que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 27.870, no dia 4 de novembro de 2020, página 40, conforme aprovado na 40ª e 82ª reunião deliberativa da diretoria executiva. Atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecidos na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. 1. Processo de número 1763 de 2019 e apenso 639774 de 2019, SINART, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico. Assunto: pedido de reequilíbrio econômico. Trata-se de solicitação da empresa SINART para celebração de aditivo para recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão oneroso, contrato de número 004-2007-00 Sinfra. O relator do processo é o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, que, após cumprimentar todos os presentes, fez a leitura na íntegra do relatório postado às folhas 159. Após a leitura do relatório, o presidente da sessão abriu a palavra aos interessados no processo, não havendo manifestação dos representantes do poder concedente e da permissionária, empresa. Desta forma, foi retornada a palavra ao relator Luiz Alberto Nespolo, que proferiu a sua decisão, que está postada na íntegra às folhas 160 e 161. E o Bernori O'Hara votou com o relator. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, relator, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, e Wilber Nori O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, por unanimidade, votam pelo indeferimento do pedido feito por parte da empresa SINART, Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Limitada, quanto ao requerimento do reequilíbrio econômico-financeiro, consumidâneo na espécie indenizatória, por expressa colisão contratuais que prevê uma clara assunção de riscos a serem suportados pela empresa e pelo poder concedente, dos quais a perda da receita tarifária e a ação não se justificam como razão suficientes a ensejar pedido de indenização, considerados riscos atenientes do relator Luiz Alberto Nespolo. O presidente Luiz Alberto Nespolo agradeceu a presença de todos e deu plena sessão. Mariana Silva, chefe de gabinete da presidência da AGER, falava que após lei deixada conforme foi assinada por mim, pelo presidente regulador, pelos diretores reguladores e pela delegada-geral regulador. Senhores, abro sua palavra se algum diretor tiver dúvidas quanto ao texto. Não havendo manifestações, a gente encerra a nossa reunião. Entendendo que o texto está de acordo, pela não manifestação dos diretores que se manifestaram com seu voto, considero encerrada a nossa reunião e desejando um excelente dia de trabalho a todos, manifestando que tivemos presença de 25 pessoas participando, que é essa maneira nova de proceder, que está permitindo uma presença mais ampla e com muito mais alcance. Então, vamos mantê-la e aperfeiçoá-la no dia a dia. A todos.